Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos meditar e estudar a palavra de Deus. Hoje, baseado em alguns trechos do Evangelho, vamos meditar sobre as nossas idas e vindas, os nossos altos e baixos com relação ao nosso relacionamento com Deus. Usando alguns trechos do Evangelho, vamos fazer uma breve meditação, amém? Amém. Mateus 26, do 69 ao 75. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Mateus 16, do 15 ao 19. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. João 21, do 15 ao 17. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Lucas 5, do 5 ao 10. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque é tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Amém. Então, a Noemi leu 4 trechos do Evangelho e que tem como personagem o apóstolo Pedro, não é? E baseado nessas passagens do apóstolo Pedro, vamos tentar fazer uma breve meditação do nosso relacionamento com Deus. Todas as fases que nós podemos ou já passamos ou passaremos, as dúvidas, momentos de grande êxtase na presença de Deus e momentos de abatimento, de negação. Então vamos analisar os textos lidos e vamos tentar fazer um raciocínio do como nós seríamos assim também o nosso relacionamento com Deus, não é? Então, o primeiro trecho que nós vamos comentar é aquele que Jesus pergunta assim: Que dizem os homens que eu sou? E Pedro, por uma revelação do Espírito Santo de Deus, diz assim: Tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, o Messias, o esperado, não é? O esperado, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse assim, feliz é você, Simão Barjonas, que é Pedro, porque não fosse carne e sangue que te revelou, mas sim o Espírito Santo de Deus. Por isso, te digo que seu nome não será mais Pedro, mas pedra, porque sobre essa pedra edificarei a minha igreja, não é? E te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então a grande honra de Pedro por ter sido contemplado pelo Espírito Santo de Deus com uma revelação, não é? Que Jesus queria saber assim, o que dizem os homens que eu sou? E Pedro revela que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o ungido, o Cristo esperado, não é? E Jesus diz assim que sobre pessoas assim, pessoas usadas por Deus, pessoas que estão no caminho de Deus, pessoas que permitem que o Espírito Santo de Deus as use para a obra de Deus, sobre essa pedra, sobre pessoas assim, a igreja de Deus seria edificada e que essas pessoas teriam como ligar as pessoas aqui da terra ao reino de Deus pregando o Evangelho. E também teriam, através da pregação do Evangelho, alertar as pessoas que elas não estariam ligadas ao reino de Deus por insistir em não aceitar as coisas de Deus, em se rebelar numa descrença muito grande, numa aceitação do mal. Então, todos nós seríamos pedra, uma pedra que todos nós, sendo edificados, formam um edifício onde Cristo é o cabeça, não é? Então todos os homens que se deixam ser usados como Pedro se deixou nessa passagem seriam as pedras que Deus usa para a edificação da sua igreja, para que as pessoas aqui da terra sejam ligados ao reino dos céus através da pregação do Evangelho, de uma vida piedosa em Cristo, de bons exemplos, porque a nossa pregação ela não deve ser só de palavras, mas também de atos, de uma vida correta, de uma vida amorosa, de uma pessoa que se controla, não de uma pessoa que entra em contendas, que discute assuntos que são temporais e não eternos, se fanatiza por certas coisas, não é? Então nós temos que ter essa noção. Nós todos somos pedras. E Pedro foi agraciado por Deus com aquela revelação e recebeu essa declaração de Jesus. Numa outra passagem, Pedro ele é questionado porque Jesus fora preso, não é? E até nessa passagem em que Jesus é preso no Monte das Oliveiras, Pedro corta a orelha de um dos soldados que estavam ali para prender Jesus. E Jesus diz assim a Pedro, Pedro, guarda a espada, porque aquele que usa a espada morre pela espada, não é? E depois, mais tarde, Pedro, na passagem que a Noemi leu, Pedro é questionado, não é? Esperando do lado de fora, onde Jesus está sendo questionado, e Pedro nega ele nega as pessoas que conhecem Jesus. Não conheço esse homem, né? E como Jesus havia previsto, o galo cantou e Pedro chora amargamente. Então, um homem que uma vez tão contemplado, com uma declaração tão bonita de Deus, um homem que teve a coragem de enfrentar, mesmo sem entendimento, o soldado queria prender Jesus, ou um dos soldados, e aprende de Jesus que a violência, a justiça própria não vem de Deus, não é? Porque aquele que usa a espada morre pela espada, a violência, aquele que causa violência também será vítima da violência, não é? Não é? E esse mesmo Pedro, agora com medo de pessoas simples do povo, com medo do que fariam a Jesus, de confessar Jesus, não é? Com medo. E às vezes nós também somos
encurralados, movidos por certas situações onde podemos negar a nossa fé. Numa roda de pessoas que estejam ridicularizando a fé cristã, e nós temos que ficar firmes. Não, eu sou cristão. A fé cristã não deve ser confundida com religiões, pessoas que dão mau testemunho, não é? Nós não temos nada a ver com os testemunhos errados de líderes, de igrejas, de pessoas sem escrúpulos que usam o nome de Jesus, não é? Nós temos que dar testemunho de Jesus, do Evangelho, do amor, de Deus, não é? Nós não podemos nos envergonhar de Deus. Se algum líder de alguma igreja, ou líderes, ou membros, ou seja lá quem for, usa o nome de Jesus para as coisas que não são corretas e dá um testemunho de vida ruim, nós nada temos a ver com isso. Nós temos que dar testemunho de Jesus. E se alguém nos perguntar, você crê em Cristo? Sim, eu creio, amo a Jesus e sou salvo por Ele e amo o Evangelho. Ah, mas você não viu que aquele líder... Eu não tenho nada a ver com o que as pessoas fazem, com as religiões, com o que elas pregam, o que elas defendem. Se elas levarem o Evangelho, ótimo. Se for outra coisa, não me diz respeito, não é? Porque eu amo a Cristo, não é? Eu não fico defendendo pessoas que usam o nome de Cristo para motivos errados, não é? Nós não temos nada a ver com isso, não é? Nós não temos que ter um título, uma faixa, como se fôssemos um produto, não é? Nós somos, sim, servos e discípulos de Jesus, não é? E como nós lemos na passagem anterior, nós somos uma pedra da igreja, não é? E a cabeça é Cristo, não é líderes, homens que possam, por suas ações impensadas e muitas vezes egoístas, darem um testemunho escandaloso da fé, não é? Isso é com Deus, mas nós amamos a Jesus. Depois, uma passagem em que Pedro está numa pescaria e pesca a noite inteira e tenta pescar e nada acontece. Jesus chegando faz um sinal e eles conseguem fazer uma pesca maravilhosa. Pedro, espantado como os outros, fala assim: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro, vendo a santidade de Jesus, os sinais de Deus em Jesus, não se sente digno de estar na presença de Jesus. E Jesus fala assim: olha, Pedro, hoje você é pescador de peixes. Amanhã você será pregador do Evangelho e levará muitas pessoas ao reino de Deus. Como você recolhe peixes nas redes, você vai recolher almas para o reino de Deus, não é? Você será um trabalhador, um pescador que recolherá pessoas para o reino de Deus, não é? Essa passagem quer dizer isso. Então, o que nós temos que entender? Muitas vezes também, porque nós pecamos, não somos perfeitos e vêm pensamentos, e por mais que possamos conhecer as coisas de Deus, muitas vezes nos desviamos em atos, palavras, pensamentos, também damos um mau testemunho, e quando vimos a santidade de Deus, diz assim: puxa, eu não sou digno, né? De estar na presença de Deus em oração, de estar na presença de Deus com a minha vida, porque eu sou pecador e Deus é santo, 3 vezes santo, santo e santo, não é? Eu sou pecador, então eu digo assim: eu não sou digno de ser usado por Deus. E Deus diz assim: nada disso, porque Deus sabe das nossas fraquezas, mas Ele quer que lutemos contra elas, não é para aceitar passivamente, não é? Temos que nos esforçar, amar a Deus e confiar em Deus, para que possamos confiar que Deus se alegra com uma vida reta, um coração correto que nós precisamos ter e nos esforçamos para ter, não é? Isso requer esforço, não é? Porque o mundo nos convida ao caminho mais largo, não é? E Deus diz assim: não, nada disso. Vocês são pregadores do Evangelho e vocês também levarão muitas pessoas ao reino de Deus, não é? Não é, Deus não quer pessoas perfeitas, mas quer pessoas que lutem contra o pecado, não aceitem o pecado, que sejam pessoas boas,
caridosas, tenham pena das outras pessoas, pratiquem a ajuda, a caridade, sejam pessoas que tenham empatia pelo sofrimento do próximo e não fiquem julgando as outras pessoas de forma cruel, porque daí nós damos um mau testemunho também, não é? Mas de qualquer maneira nós não somos perfeitos, mas Deus nos ama mesmo assim, e Ele quer que nós sejamos participantes, também sejamos pescadores de pessoas para o reino de Deus. Então esses são os nossos altos, os nossos altos, baixos, as nossas tantas vezes em que estamos em situações que temos muita alegria em regozijo em Deus, outras vezes temos dúvida da nossa presença, se somos dignos de estar na presença de Deus, e se Deus realmente nos atende. Outras vezes temos negado a Jesus por atos, por palavras. Se eu for agir assim, eu estou perdido, então eu vou pelo caminho. Então estamos negando a Jesus, como Pedro fez. E muitas vezes também temos essa harmonia com Deus, a ponto de sermos contemplados pelo Espírito Santo de Deus com muitas revelações, não é? Tudo isso são momentos que nós temos de mais intimidade com Deus e outros momentos que nós temos lutas, né? Que são parte da nossa vivência cristã, do nosso amadurecimento cristão. Amém? Vamos pensar sempre que Jesus nos ama e que, graças a Deus, não estamos nunca sozinhos. Amém? Amém. Então, assim terminamos mais um vídeo do canal. São lições preciosas da Palavra de Deus que nós devemos sempre meditar. Amém? Nós temos outros vídeos no canal e pedimos que você compartilhe, curta, né? Se você foi abençoado, eu creio que foi. E vamos assim divulgando a Palavra de Deus. Amém? Vamos terminar com uma oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por esse tempo, por esse canal. Pedimos que abençoe cada pessoa que estiver assistindo, a família dessa pessoa. Que nós possamos, Senhor, juntos crescer na fé, crescer, Senhor, no conhecimento do Senhor. Possamos colocar nossa vida nas suas santas mãos, Senhor, fazendo o melhor sempre. Nunca te negando, mas sempre ao seu lado, sendo dirigido por ti. Muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém. Tchau, tchau. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.